tema do nosso congresso é Prontos para Responder. E nós temos falado sobre esse assunto, temos estudado vários textos, aqui comigo, com o pastor Paul também, tem tratado desse tema, Prontos para Responder. Eu falei na minha primeira palestra, em conexão com esse tema, eu falei sobre estarmos preparados para contrariar, tendo em vista as expectativas dos incrédulos acerca da mensagem que querem ouvir. Na segunda palestra eu falei sobre preparados para suprir a necessidade de evangelistas, de proclamadores. Na terceira palestra, usando o texto base do Congresso, eu falei sobre preparados para responder, conectado aí ao tema, prontos para responder. E hoje eu quero falar sobre o tema preparados para batalhar. Preparados para batalhar. E quero usar como base, texto base para essa palestra, esse sermão, é o texto de Judas. 2 versículos apenas, os versículos 3 e 4 da pequena carta de Judas. Esses 2 versículos falam sobre estarmos preparados para batalhar. Vejam o que diz Judas 3 e 4. É um trecho bem curtinho, vamos falar sobre ele nesta noite. Diz assim Judas 3 e 4. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Irmãos, a carta de Judas tem algumas obscuridades no que diz respeito aos seus aspectos introdutórios. Nós sabemos que o autor da carta é Judas, irmão de Tiago, e nós encontramos essa informação já logo nas primeiras linhas da carta. Versículo 1 diz: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Esse Tiago é ou foi o grande líder da igreja de Jerusalém, conforme nós vemos em Atos 15. Em Atos capítulo 15, nós percebemos o despontar da autoridade de Tiago no concílio de Jerusalém. Ele foi o grande líder daquela igreja e Judas foi irmão dele. Nós sabemos que esse Tiago era meio-irmão de Jesus, logo, Judas também é meio-irmão de Jesus e o nome dele é mencionado entre os irmãos de Jesus em Mateus 13:55. O texto de Mateus 13:55, nós não vamos abrir agora nesse texto, mas enumera ali os irmãos de Jesus e menciona Judas, muito provavelmente o autor dessa carta. No que diz respeito à data em que a epístola de Judas foi escrita, nós também temos pouca precisão. Nós temos um indicador cronológico, um indicador de tempo, na citação que Judas faz de 2 de Pedro 2, versículos 10 em diante.
como Pedro, segunda de Pedro, foi escrita por volta do ano 66, então Judas estaria situado aí entre 67 para frente, até o máximo aí o ano 80. Mas é um leque grande de possibilidade. Mas, de qualquer modo, Judas é uma epístola um pouco mais tardia. As epístolas de Paulo, as últimas epístolas de Paulo, talvez nós consigamos situar mais ou menos no ano 64, 65, mais ou menos, as epístolas pastorais, a última delas, 2 Timóteo. Então, se for esse o caso, Judas é posterior ao que Paulo escreveu. Quem eram os destinatários de Judas? Esse é um grande problema também. Nós não sabemos ao certo quem eram os destinatários. Sabemos que era uma igreja que estava enfrentando problemas com a infiltração de falsos mestres, mas não sabemos onde essa igreja estava localizada. É bem possível que essa igreja estivesse localizada na própria Palestina, onde Judas viveu. Dizem os testemunhos antigos, os escritos antigos, que Judas, irmão de Jesus, além de ser um líder na igreja, era também um homem do campo que vivia na Galileia. Pode ser que ele tenha escrito a alguma igreja mais para o sul, em Judá, talvez na região mais da Judéia. Não sabemos ao certo. E pode ser que mesmo essas regiões mais fechadas da Palestina, onde a cultura judaica era bastante hermética no que diz respeito a filosofias pagãs, como parece ser o que invadiu aquela igreja, mesmo assim, nós sabemos que esse fechamento cultural nem sempre é tão hermético assim. De forma que é possível acontecer infiltrações de ideias pagãs, mesmo dentro de um judaísmo bastante fechado, mesmo dentro de um cristianismo bastante radical e bastante fundamentalista e bastante fechado. Nós sabemos que isso pode acontecer, e talvez tenha acontecido com a igreja para a qual Judas escreve. O propósito dele, ao escrever, é alertar, é exortar. Judas é uma carta de exortação, e é exortar a fim de que os crentes ali daquela igreja batalhassem, defendendo a fé, conforme nós vamos ver aqui no versículo 3. Existem duas áreas que Judas menciona no versículo 3 e que, de alguma forma, se relacionam com o nosso tema aqui. Nós estamos falando sobre prontos para responder. E o pastor Mike enfatizou, quando ele nos convidou, ele falou sobre apologética e sobre evangelismo, ou apologética e proclamação. De algum modo, Judas fala desses dois assuntos como assuntos muito sérios aqui. Ele diz no versículo 3 que ele estava prestes a escrever um tratado sobre soteriologia. Ele estava prestes a fazer uma exposição da fé e estava se dedicando intensamente na realização desse objetivo, em preparar uma exposição da fé. Mas, por causa de algum problema, por causa das notícias que chegaram acerca da infiltração de falsos mestres na igreja, ele então escreveu sobre a proteção da fé. Então nós temos no versículo 3 uma alusão à exposição da fé e uma alusão à proteção da fé. E parece que quando nós olhamos para esses dois aspectos do trabalho cristão, parece que nós podemos dizer que nisso se resume, por assim dizer, a essência do trabalho pastoral, a essência do trabalho proclamativo. Nós pastores, nós líderes, nós expositores da palavra,
nós temos que nos ocupar desses dois fatores, desses dois valores, desses dois trabalhos que Judas menciona no versículo 3. Nós temos que nos ocupar da exposição da fé, o que Judas estava prestes a fazer, mas não pôde fazer, mas estava preocupado em fazer isso, a exposição da fé e a proteção da fé. Nós não fomos chamados para divertir as pessoas. Nós não fomos chamados para entreter as pessoas. Nós não fomos chamados para impressionar as pessoas com a nossa retórica. Nós não fomos chamados para atrair as pessoas com shows de piadas engraçadas. Nós não fomos chamados para isso. Nós podemos sim usar essas coisas eventualmente como um recurso retórico, mas nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados a rigor para essas duas coisas que são mencionadas no versículo 3. Nós fomos chamados para expor a fé e fomos chamados para proteger a fé. E no que diz respeito à proteção da fé, que é o alvo específico de Judas aqui, nós temos que ter ciência de que essa proteção se dá contra alguns inimigos. E o texto que está diante de nós fala sobre esses inimigos. Nós temos que conhecê-los para que estejamos preparados para batalhar. Nós não estaremos preparados para batalhar se nós não conhecermos os nossos inimigos. E, por mais incrível que isso possa parecer, muitas vezes, como no caso aqui da carta de Judas, os inimigos estão dentro da igreja, não estão fora, estão dentro. E esses inimigos dentro da igreja talvez sejam os mais perigosos. E nós temos que conhecê-los, temos que saber detectá-los, para que possamos batalhar, para que possamos lutar em defesa da fé, mesmo dentro da própria igreja de que fazemos parte. Então notem com atenção, o texto dos versículos 3 e 4 fala desses inimigos e apresenta algumas marcas desses inimigos que eu quero apontar para vocês. E a primeira marca desses inimigos contra os quais devemos batalhar para defender a fé, e eu quero explicar depois com detalhes o que significa a palavra fé nesse texto aqui. A primeira marca desses inimigos é que eles são dissimulados. Notem bem, esses inimigos são inimigos dissimulados. E nós percebemos isso quando lemos o texto com atenção e entendemos o significado das expressões que são usadas aqui. Notem, desde o princípio, no versículo 3, notem como Judas começa o versículo 3. Ele diz o seguinte, versículo 3, amados. Ele começa com uma expressão extremamente carinhosa, amados. Mas notem, dizem que a carta de Judas não é muito bem-vinda na modernidade. Dizem que a carta de Judas não é muito pregada na modernidade. Dizem que a carta de Judas não é muito popular na modernidade, nos dias atuais, porque ela é muito severa. É uma carta rude demais. É uma carta que usa termos extremamente pesados, e ela é mesmo. Mas o que parece que não percebem é que existe dentro da carta de Judas uma divisão. Existe uma divisão entre nós e eles. Existe uma divisão, a divisão nós-eles. E quando Judas fala sobre nós, ele usa uma linguagem extremamente doce, amiga, leve, branda. Quando ele fala sobre eles, aí ele é mais severo. Ele é duro ao falar. Quando ele fala sobre nós, a linguagem é doce.
são os amados. Quando ele fala sobre eles, ele tem em mente homens que são extremamente perigosos e que estão destruindo a igreja e que são uma ameaça para a fé. Vocês devem imaginar, mas nós temos aprendido que o homem de Deus ele tem que ter uma postura extremamente branda enquanto ele proclama a fé. E isso é verdade. O que deve predominar em termos de postura do homem de Deus é uma postura de brandura e de docilidade. É assim que o homem de Deus tem que ser. Ele não pode ser um homem irascível. Ele não pode ser um homem que vive a contender. Ele não pode ser um homem que vive brigando o tempo todo. Não pode ser uma pessoa áspera. Nós aprendemos isso diversas vezes. Nós aprendemos isso no Novo Testamento. Mas nós aprendemos também no Novo Testamento que existem alguns momentos, que existem algumas ocasiões críticas, algumas ocasiões mais raras talvez e críticas, em que o homem de Deus ele tem que ter um pulso mais forte, um pulso mais firme, uma dureza maior, uma firmeza maior. O apóstolo Paulo, nós percebemos que ele encarna esse ideal de brandura. Ele escreve na carta aos Gálatas sobre o fruto do Espírito, falando que o fruto do Espírito é mansidão, mas na própria carta aos Gálatas, nós encontramos expressões extremamente pesadas do apóstolo Paulo, em que ele diz: quem dera se castrassem os que fazem essas coisas que vocês aí, os que ensinam essas coisas que estão perturbando vocês. Nós percebemos na carta aos Gálatas, quando nós lemos a carta aos Gálatas, nós percebemos uma variação nos ânimos de Paulo, que vai num sobe e desce, certamente o apóstolo Paulo, quando terminou a carta aos Gálatas, talvez a sua primeira epístola, não sabemos, é bem provável que tenha sido a sua primeira epístola, certamente quando ele terminou a carta aos Gálatas, ele estava simplesmente destruído emocionalmente. É a única carta em que ele chama os crentes de filhinhos. É a única carta em que chama os crentes de filhinhos. Mas também é a única carta que fala: quem dera eles se castrassem. Ele vai em picos de ternura e depois desce lá embaixo com expressões extremamente rigorosas. E ao mesmo tempo ele escreve: o fruto do Espírito é mansidão. E você diz: esse homem é incoerente. Ele não é incoerente, não é nada disso. É que o apóstolo Paulo mostra que no ministério cristão existem momentos de crise. E o pastor, muitas vezes, ele tem que usar o cajado, não para buscar somente a ovelha e puxar a ovelha de lado de um buraco qualquer. Ele tem que muitas vezes usar o cajado para disciplinar e para usar de um rigor maior. E nós encontramos essa situação aqui na carta de Judas. Nós percebemos essa situação especialmente não no trato com os crentes, não no trato com o nós, mas no trato com o eles. Nós percebemos quando Judas trata com o eles, ele é extremamente severo. Ele diz aos cristãos, aos que pertencem ao grupo do nós, ele diz: amados. Notem, é uma expressão extremamente carinhosa. No versículo 1, veja como os crentes são chamados. No versículo 1 eles são chamados de chamados, depois são chamados de amados, depois são chamados de guardados. É isso que nós somos. Nós somos chamados, amados e guardados. É assim que se define um crente. O crente é alguém que foi chamado, é alguém que é amado e é alguém que é guardado. Vou dizer: mas Deus ama todo mundo. Ok, só que o texto aqui diz que nós somos amados em Deus Pai. É uma expressão de extrema afinidade. É como se nós estivéssemos no colo de Deus. Nós estamos em Deus, somos amados em Deus, somos amados como crianças que estão nos seus braços. Nós somos esse tipo de amados que o texto aqui menciona.
Somos chamados, somos amados nele, estando nele, nos seus braços, na esfera de atuação dele, na esfera de influência dele, e somos guardados em Jesus Cristo. Judas então diz: amados, quando empregava toda diligência, e aqui é uma expressão que envolve bastante esforço, muito esforço para conseguir fazer algo. Judas, no meio dos seus afazeres todos, estava ali se dedicando, juntando material para produzir um texto. Ele ia escrever um tratado, ele ia escrever uma tese, ele não ia escrever uma carta, ele ia escrever uma tese, um tratado, e ele ia falar sobre, ele diz, o texto fala, em escrever-vos acerca da, e ele diz, nossa. Vejam, ele está falando com o nós, não com o eles. Ele está falando acerca da nossa comum salvação. Há uma separação entre o nós e o eles. Eu vou falar sobre a nossa salvação comum, a salvação que é comum a nós, não a eles, mas é comum a nós. Eu queria escrever sobre esse assunto, eu queria escrever uma tese sobre soteriologia, sobre a salvação que pertence a nós. Mas o que aconteceu? Ele diz, foi nesse momento, foi enquanto estava envolvido nesse empenho, nesse trabalho de escrever sobre o que nos é comum, que eu me senti obrigado. Vejam, é curioso ver isso aqui. Não era algo opcional. Você pensa que defender a fé é opcional? Talvez eu faça, talvez eu não faça. Vou pensar, muito estresse, muita encrenca. Deixa para lá, deixa quieto, já estou velho, eu não vou mexer com isso aí não. É mexer em vespeiro. Judas diz, eu me senti obrigado, não foi opcional. Eu tive que abandonar o meu projeto inicial e eu me senti obrigado a corresponder-me convosco. E vejam, agora ele diz, a carta não, o texto dele agora não será mais uma tese sobre soteriologia. Ele diz, exortando-vos. O que eu vou fazer, o que ele vai fazer, o que ele escreve agora é uma carta de exortação, não é uma carta de instrução necessariamente, não é um tratado de instrução, é uma carta de exortação. E ele diz, exortando-vos a batalhardes. E essa expressão que ele usa é uma expressão que pode significar uma batalha verbal, um debate, ou pode significar uma luta num estádio. De qualquer forma, é uma batalha pesada, é uma batalha dura, é uma batalha fatigante, é uma batalha perigosa. Ele diz, batalhardes diligentemente pela fé. E o que é isso? O que é a fé? A fé, conforme nós aprendemos aqui na sequência do que ele diz, do que ele escreve no versículo 3, a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, a fé é o conjunto de verdades que nos foram transmitidas pelos apóstolos. Essa é a fé. É a fé no sentido objetivo, não é a fé subjetiva, a fé que eu tenho em Deus. Quando eu falo eu creio em Deus, eu creio em Jesus Cristo, essa é a fé subjetiva. Eu creio que o Senhor tem poder para me ajudar, para me curar, para me socorrer. Essa é a fé subjetiva. Não é disso que Judas vai falar. Judas vai falar sobre a fé objetiva, a herança doutrinária dos apóstolos. Era isso que estava sendo atacado, era isso que estava sendo ameaçado, aquilo que os apóstolos haviam deixado. A verdade revelada estava sendo atacada, estava sendo destruída naquela igreja. E ele então os exorta a entrar numa luta, numa batalha pesada, numa arena de batalhas, para defender essa fé, essa herança doutrinária, as verdades, as proposições, o conjunto de proposições cristãs que os apóstolos e que o próprio Senhor deixou. É isso que ele queria que nós defendêssemos. E por que isso é importante?
ele diz no versículo 20 que essa fé, se os irmãos olharem, vendo na página da Bíblia, verão no versículo 20 que essa fé, ela tem uma qualificação específica. O texto diz no versículo 20: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima. Ele diz que a nossa fé é uma fé santíssima, e nós somos edificados nela. Nós somos edificados por meio dela. Por isso é importante batalhar por ela, defendê-la. Se ela ruir, se nós a abandonarmos, ou se ela for destruída, ou se ela for desfigurada, nós não poderemos ser edificados na santidade que ela produz, na santidade que ela possui. Por isso, então, Judas diz que devemos defendê-la, batalhar intensamente, diligentemente, para defender essa fé, que, diz o texto, uma vez por todas. E o que significa isso? Significa que a fé foi dada inteira. Nós não podemos fazer acréscimos na essência dela. Nós não podemos ter revelações novas e acrescentar essas revelações à fé que já nos foi dada. Não existe mais essa possibilidade de alteração da revelação, de novidades na revelação que foi dada. Essa fé foi dada de uma vez por todas, e notem, ela foi entregue aos santos, ela é propriedade dos santos, ela é propriedade dos crentes, ela é propriedade do nós. Os não crentes não conseguem abraçá-la, os não crentes não conseguem ver o valor dela, os não crentes não conseguem suportá-la, os não crentes tentam ridicularizá-la, os não crentes odeiam essa fé, mas os santos, eles detêm essa fé, porque essa fé foi entregue a eles. Judas, então, se sentiu obrigado a fazer isso, a exortar aquela igreja, para que aquela igreja, aqueles crentes, como ele, fossem crentes corajosos, prontos para a luta, preparados para responder, prontos para responder, e prontos para responder numa atitude bélica, numa atitude de defesa, numa atitude de batalha. Nós precisamos, os crentes precisam ser mais corajosos, os crentes precisam ser mais claros em suas defesas, precisam dizer com mais clareza e mais coragem: isso é errado. Eles não podem adotar aquela postura politicamente correta, com medo de assustar o mundo, tentando fazer com que haja um diálogo mais brando com o erro, com a heresia, com a mentira, com o mundanismo. Não, os crentes não podem ser assim. Eles têm que dizer com clareza o que é errado, e combater o que é errado, combater qualquer ideia, qualquer pressuposto, qualquer tese, qualquer proposição que vá contra a fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos pelos apóstolos do Senhor. Eles têm que ser corajosos, mesmo que isso custe amizades muitas vezes, mesmo que isso traga desconfortos muitas vezes, mas eles têm que ser assim. Nós temos que ser diligentes. Judas quer que os crentes sejam diligentes, batalhando por essa fé. Eu, quando estava lendo esse versículo e vendo aqui a coragem que Judas tem, e não somente a coragem que Judas tem, mas a coragem que ele quer impingir nos seus leitores, eu me lembrei de um episódio da vida de Martinho Lutero, quando ele foi chamado para comparecer à dieta de Worms, onde ele teria que enfrentar ali as maiores potências do mundo de então, tanto o imperador quanto o papa. E a história já havia mostrado que 100 anos antes, Jean Hus tinha ido numa dieta como essa, imperial, e tendo ido numa dieta como essa, uma dieta imperial, mesmo com salvo-conduto, ele foi julgado e condenado, e foi queimado vivo na fogueira. Senhor meu, eu tenho um salvo-conduto. E a resposta foi: nós não temos a obrigação de respeitar o salvo-conduto concedido a um herege. Lutero também recebeu um salvo-conduto, mas de que valia um salvo-conduto? Para um homem que conhecia essas coisas. E os seus amigos disseram: não vá a Worms,
não vá a Worms. É perigoso demais. É muito perigoso se você for a Worms. Se você for a Worms, você não vai sobreviver. Vão matar você. E é interessante a resposta que Martinho Lutero deu. Ele disse o seguinte: eu vou a Worms. Eu vou. E ele disse assim: ainda que cada telha das casas de Worms se transformem num demônio para me atacar, ainda assim eu irei a Worms. Uau! Se uma telha só virasse um demônio, eu já ia ficar assustado. Mas ele disse: cada telha das casas de Worms virarem um demônio para me atacar, ainda assim eu irei a Worms e vou defender ali o Evangelho. E ele foi. Ele só não morreu em Worms porque ele foi sequestrado por um amigo. Mas é esse tipo de coragem que nós temos que ter. Eu estou dizendo que os inimigos são dissimulados. E mencionei o versículo 3 para os irmãos, mostrei o versículo 3 para os irmãos, mas o versículo 3 não fala dos inimigos. O versículo 3 apenas prepara o caminho para falar sobre os inimigos. É agora, no versículo 4, que nós aprendemos que os inimigos são dissimulados. Vejam a divisão, vejam a barreira que surge agora. Ele está falando de nós, a nossa comum salvação. Ele está falando aos amados, exortando os amados. Ele se inclui entre eles, a nossa comum salvação. Mas agora no versículo 4, ele não usa mais o nós. Agora no versículo 4, ele usa o eles. Ele diz: pois certos indivíduos. Quem eram? Ele não fala os nomes. Ele usa, na verdade, ele usa a palavra certos homens. Todos sabiam quem eram essas pessoas. Na igreja todos sabiam quem eram esses homens. Na verdade, a expressão é genérica, pode abranger tanto homens como mulheres. Era um grupo de pessoas. Certos indivíduos, e a igreja sabia quem eram essas pessoas. Eram pessoas específicas, ele não cita o nome, mas a igreja sabia quem eram. E ele diz: certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Isso é um verbo só na língua grega. Eles se introduziram com dissimulação. Como assim? O que aconteceu? Eles sorrateiramente se esgueiraram como serpentes para dentro da igreja, de modo sutil. Eles usaram de dissimulação. O texto fala: certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Como serpentes, eles foram se esgueirando e entrando lentamente na igreja. E foram conquistando espaço ali. É curioso, quando nós olhamos para o versículo 12, nós percebemos que eles estavam agora bastante à vontade. Eles chegaram devagar, eles eram de fora, não eram membros da igreja, não faziam parte da comunidade ali desde o início. Eles se introduziram, ou seja, eles eram de fora, eram estranhos. E chegaram dentro da igreja, chegaram na igreja. E foram ali dentro conquistando algum espaço ali, dissimuladamente, ganhando a simpatia das pessoas. Faz lembrar a estratégia dos falsos mestres da Galácia, que tentavam agradar os galateus, para afastar os galateus do apóstolo Paulo. Então, eram simpáticos. Eram pessoas bastante comunicativas, cheias de magnetismo. E se aproximavam então e iam ganhando a amizade das pessoas. Quando nós olhamos para o versículo 12,
nós percebemos que eles estavam bem à vontade ali na igreja. O texto diz: estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade. Era costume naqueles dias os crentes fazerem festas assim. O texto diz: banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Eles estavam vivendo a sua promiscuidade publicamente. Eles já tinham assumido a sua postura totalmente anomista, longe de qualquer regra, uma vida desregrada. O texto diz que na igreja, junto ali com os crentes, nas festas de fraternidade, eles estavam se banqueteando ali sem qualquer recato, mostrando as suas sujidades. O texto prossegue dizendo que eles eram como ondas bravias do mar, espumando as próprias sujidades. Ou seja, eles tinham já removido a máscara. Eles chegaram de modo dissimulado, de modo sutil, como serpentes, silenciosamente, mas com o passar do tempo eles começaram a fazer o que a minha avó chamava de botar as asinhas para fora. E estavam fazendo isso, botando as asinhas para fora. E já, na verdade, já tinham colocado as asinhas bem para fora. E o texto diz, na sequência do versículo 12, notem, nós temos aqui um indício aterrorizante. O texto diz: pastores que a si mesmos se apacentam. Esse é um indício de que eles já estavam em posições de liderança. Meu Deus! O que aconteceu? Como deixamos chegar nesse ponto? Mas aconteceu isso. Chegaram sorrateiramente, se esgueirando ali como serpentes, e foram conquistando as pessoas. Aos poucos foram ganhando seu espaço, e de repente estavam ali na igreja, emporcalhando o evangelho, emporcalhando a fé, e pior, estavam já galgando postos de influência e de liderança naquela igreja. Eram dissimulados, pessoas perigosíssimas porque não eram crentes. Se vocês olharem o versículo 19, o versículo 19 mostra que não eram crentes carnais, não eram crentes relapsos, não. O texto diz: são estes os que promovem divisões, sensuais. O texto diz que não têm o Espírito, ou seja, não eram crentes, porque nós aprendemos em Romanos 8:9, que aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal, não é dele. Eram falsos irmãos, e os falsos irmãos são perigosos, muito perigosos. O apóstolo Paulo fala, em 2 Coríntios 11:26, que ele enfrentou perigos entre falsos irmãos. Falsos irmãos são perigosos. E o apóstolo Paulo, quando ele menciona esses perigos, ele está pensando em perigos até físicos. Ele fala: eu estive em perigos entre falsos irmãos. Falsos irmãos são perigosos. Eu sei disso. Eu já tive que lidar com falsos irmãos. E recebi ameaças anônimas de morte. Recebi telefonemas anônimos de morte. Eu estava lidando com falsos irmãos, batalhando pela fé, e acabei por receber essas ameaças. Os falsos irmãos são perigosos, mas eles fazem isso, eles entram dessa forma, eles se insinuam aos poucos, eles vão penetrando na igreja e vão conquistando ali seu espaço. Meus queridos, nós temos que estar atentos em relação a isso. Eu não sei do ponto de vista prático como os irmãos agem aqui em suas igrejas, mas os irmãos têm que colocar um filtro extremamente rígido na entrada do hall de membros da sua igreja. É assustador o modo fácil como alguém se torna membro de uma igreja hoje em dia. Não há critério praticamente nenhum. A pessoa chega, ela usa um paletó como o meu, uma Bíblia preta na mão, e ela diz: olá, e ela diz: amado, com impostação de voz. Bom dia, amado. Pronto, já é diácono.
E vai se aproximando dizendo jargões evangélicos. Tem orado pelo irmão. Oh, amado, como tem orado pelo irmão. Meus queridos, cuidado com essa gente. Porque a espiritualidade autêntica não é assim. O homem espiritual é um homem normal, ele não fala com impostação de voz. Ele não fala com vibrato. Amado. Ele não faz isso. Ele é uma pessoa normal, uma pessoa comum. Ele não tenta passar uma imagem falsa. Ele não usa uma máscara que é usada somente na igreja, em casa é de outro jeito. Não, ele é autêntico, homem espiritual. Cuidado com essas pessoas. As igrejas têm sofrido terrivelmente ao abrirem suas portas de maneira indiscriminada para qualquer pessoa que diz aleluia e glória a Deus. E com isso então, as igrejas sofrem terríveis ataques, porque esses homens se infiltram ali na comunidade, começam a destruir a igreja por seus costumes, por seus pecados horríveis, por suas ideias blasfemas, corrompendo outras pessoas, e em breve então a igreja desaba ou então ela divide. Na minha igreja, eu vou falar da minha, as pessoas para serem membros da minha igreja demoram mais ou menos 1 ano e meio para serem membros da minha igreja, 1 ano e meio pelo menos, e elas ficam um pouquinho assustadas. Eu falo, eles dizem, pastor, eu queria ser membro aqui. Eu digo, nós temos que esperar, você vai frequentar a minha classe, eu vou visitar você na sua casa, você vai estar conosco ao longo de um bom tempo, mais ou menos dentro de 1 ano e meio, depois que eu conhecer bem você, e você conhecer bem a igreja, e a igreja toda conhecer bem você, e sabermos quem é você, conhecermos o seu testemunho, conhecermos a sua história, conhecermos a sua postura como pai, conhecermos a sua postura como crente. Então, depois disso tudo, nós vamos receber você como membro aqui da nossa igreja. Alguns vão embora correndo, e eu digo, esse era lobo. Outros permanecem e são uma bênção lá no nosso meio. Muito cuidado, porque os inimigos da fé são dissimulados. Nós temos que ser cautelosos, temos que ser corajosos, temos que estar atentos contra esses inimigos da fé. O texto prossegue no versículo 4, dizendo na segunda parte do versículo 4, se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. E aqui nós temos a segunda marca do inimigo da fé. Eles são predestinados. E o que significa isso aqui? Bem, isso pode significar 3 coisas. Quando o texto diz que eles foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, o texto diz literalmente que esses homens são homens cuja condenação foi escrita previamente. Essa condenação foi escrita previamente. E o que significa isso? Foi escrita onde? Há quem diga que essa condenação foi escrita previamente nos livros de Deus. Eles são predestinados para a perdição. Quando nós olhamos Romanos 9, 21 e 22, o texto fala sobre vasos da ira preparados para a perdição. Quando nós olhamos 1 de Pedro 2, 8, o texto fala de homens que foram postos para a desobediência. Quando nós olhamos Apocalipse 17, 8, nós aprendemos que há pessoas que não foram colocadas no livro da vida do Cordeiro, escrito antes da fundação do mundo. Pessoas que não foram colocadas nesse livro. Pode ser que Judas tenha em mente isso, mas pode ser que, na verdade, ele esteja pensando no que foi escrito sobre esses homens na literatura extracanônica, anteriormente. Porque Judas menciona a literatura extracanônica de 1 de Enoque. E em 1 de Enoque, no primeiro livro de Enoque, nós vemos esse livro, essa obra extracanônica, falando sobre a condenação dos falsos mestres.
Os versículos 14 e 15 de Judas citam essa literatura. Primeiro livro de Enoque. E nesse livro, no primeiro livro de Enoque, ainda que Judas certamente não acreditasse na canonicidade dessa obra, Judas cita este livro aqui como sendo algo verdadeiro, porque o que é dito aqui nesse trecho de Judas é realmente verdade. E Judas cita isso então. E pode ser que quando ele diz, no versículo 4, que foi escrito algo sobre eles previamente, pode ser que isso signifique que Enoque escreveu sobre eles, ou o autor de 1 de Enoque escreveu sobre eles. De qualquer modo, o que nós aprendemos aqui é que não há esperança para esses homens. São os eles. Enquanto o nós é composto pelos chamados, amados e guardados, os eles não têm esperança. Foi escrito algo acerca deles. Foi escrito anteriormente algo acerca deles. E não há esperança para esses homens, estão destinados à destruição. E o meu tempo está acabando, que já acabou o meu tempo? Quanto tempo eu tenho? 1 minuto? 1 minuto. Muito bem, 1 minuto. A terceira marca, que eu não vou ensinar qual é, só vou mencionar. Aí está no finalzinho do versículo 4, eles são desapiedados. O que é desapiedado? Veja aí no finalzinho do versículo 4. Eles são homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor, Jesus Cristo. São ímpios, significa são irreverentes. Eles transformam a graça em libertinagem. Deus perdoa tudo. Nós podemos fazer o que bem entendemos. A palavra usada aqui, a selgeia, significa libertinagem, especialmente no campo sexual. Eram libertinos nesse campo, dizendo, Deus perdoa tudo. Nós podemos fazer o que bem entendemos. Estamos na época da graça. Podemos pecar à vontade. Vamos pecar bastante, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então usavam essas ideias todas para defender uma vida de libertinagem, de pecado, transformando a graça de Deus nisso em libertinagem. E com a sua conduta, talvez não com suas palavras, mas com sua conduta, negavam a soberania e o senhorio de Cristo, dizendo, nós não obedecemos, nós estamos acima de qualquer norma, de qualquer lei, de qualquer regra de conduta. Nós somos os donos do nosso próprio nariz, nós não temos um Senhor. O nosso Deus é o ventre. O nosso Senhor são os nossos instintos. O nosso soberano são os nossos desejos. É isso que governa a nossa vida, não o Senhor, mas essas coisas. Eles eram desapiedados. Esses são os inimigos da fé. Eles são dissimulados, eles são predestinados e eles são desapiedados. Nós temos que resistir contra essas pessoas. Temos que ser corajosos na luta contra elas, para preservar, para proteger a fé preciosa e santíssima, que foi entregue de uma vez por todas aos santos. Vamos orar pedindo a Deus que nos conceda essa coragem e esse discernimento. Senhor Deus, obrigado porque a sua palavra mostra como são os inimigos da fé e mostra a imensa seriedade que eles representam contra a verdade, a imensa ameaça seríssima que eles representam contra a verdade. Pedimos a Deus que o Senhor nos dê discernimento e coragem para lidar com essas pessoas que muitas vezes se insinuam no nosso meio de maneira sutil, traiçoeira, e que tem o potencial de destruir a igreja, envergonhar a fé e conduzir muitos ao erro.
Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja conosco e com o nosso ministério, guardando-nos disso tudo e fazendo, ó Deus, com que estejamos sempre prontos para batalhar pela fé, protegendo a fé, a herança apostólica, desses ataques e desses inimigos tão cruéis. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.